Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje vamos dar início a mais um conteúdo que vai finalizar aí o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Nós aprendemos a conservação da energia, nós aprendemos sobre conservação do momento, onde a gente vai falar que a energia ela não muda seu valor, energia mecânica, né? A conservação da energia mecânica, também aprendemos a conservação do momento. Agora a gente vai apontar um detalhe muito interessante, tá? Que vai ser muito útil na hora de a gente fazer determinadas análises, que é o seguinte: quando eu tenho um objeto, correto? Eu tenho um objeto aqui. Esse objeto, vamos supor que ele esteja parado, certo? Se ele está parado, a energia dele inicial, que no caso aqui vai ser energia cinética para a gente, né? Que está associada exatamente a ele ter ou não ter movimento, porque nesse caso aqui, a altura não varia, não tem variação de altura, certo? E não tem mola. Não tem o K, não tem mola. Vamos colocar K igual a zero para dar a ideia de que não existe mola. Se não existe mola e não tem variação de altura, ok? Nós podemos dizer que a energia mecânica é a energia cinética, porque não tem presença de energia potencial. A energia potencial vai ser sempre zero, certo? Então, quando eu estiver falando da energia cinética, essencialmente eu estou falando da energia mecânica, correto? Já que nesse problema nosso aqui não tem variação de altura, que é a energia potencial gravitacional, e não tem nenhuma mola presente, que seria a energia potencial elástica. Logo, não tem energia potencial. Então, a energia mecânica é a energia cinética. E aí o que vai acontecer é o seguinte: nesse exato momento, a energia que esse objeto tem é zero. E o momento? O momento, que eu vou chamar aqui, ó, o momento também, aqui vale zero, e o momento também vale zero. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, inicial, nós temos que a velocidade é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, tanto o momento quanto a energia cinética, que vai ser a própria energia mecânica, nesse caso, vai ser igual a zero. Correto? Tá, aonde está o detalhe que eu quero apontar para vocês? É o seguinte: digamos agora que alguém vem e empurra esse objeto. À medida que... vou até fazer numa forma de edição. Vou botar esse pontinho vermelho aqui. Digamos que eu tenha uma bola, ok? Aí eu vou e empurro essa bola. E depois ela segue direto, ok? Ela vai embora. Enquanto ela vai embora, quer dizer que eu já não estou mais empurrando ela. Mas na hora que eu empurrei ela, houve um certo deslocamento, que foi o momento que eu estava atuando minha força sobre a bola. Ou seja, houve um certo deslocamento de atuação e também houve um certo tempo de atuação. Enquanto eu empurrava a bola, um cronômetro passava, ok? Então, o que isso significa? Que eu tenho medidas de distância. Eu tenho uma medida de distância, ok? Que pode ser, sei lá, uns 50 centímetros, vamos colocar dessa maneira. Vamos colocar logo em metro para deixar no sistema internacional. Então, eu tenho uma distância de 0,5 metros e eu tenho um tempo de atuação que eu vou colocar aqui aproximadamente 2 segundos. Ok? Por que essas informações são importantes? Porque eu posso fazer uma análise do momento e uma análise da energia. Que tipo de análise eu posso fazer? Enquanto eu empurrava a bolinha, eu exercia uma certa força sobre ela. E aí eu posso calcular o trabalho como sendo força vezes deslocamento e também posso calcular o impulso, que vai ser força vezes o tempo. Certo? O trabalho vai estar vinculado diretamente à energia, correto? A energia cinética, que nesse caso vai ser a própria energia mecânica, e o impulso vai estar vinculado diretamente ao momento. Correto? Então note a existência desses dois caras, a distância e o tempo. Por que esses caras são importantes? Se eu tenho a distância e o tempo
A minha força, eu fiz uma certa força, digamos que minha força seja 10, 15, não importa agora. Eu tenho um valor de força e eu tenho uma distância eu tenho o valor da distância e um valor de tempo. Eu posso calcular quanto, quando a bola foi embora, o quanto ela tinha de energia, ok? Se eu calculo quanto que ela tinha de energia, aí eu consigo determinar a velocidade que ela vai ter, que seria a velocidade final. Ela estava parada, eu empurrei ela ganhou uma certa velocidade. Se com isso aqui, quando eu fizer essa multiplicação da força vezes a distância, eu tenho o valor do trabalho, o trabalho é o quanto a energia mudou, como ela era zero, o quanto que ela mudou vai ser o novo valor dela. E aí eu vou ter o valor da energia. Se eu tenho o valor da energia, eu sei a massa da bola, eu consigo determinar a velocidade da bola. Se eu tenho aqui agora, essa multiplicação aqui vai dar exatamente o valor do momento, que é o quanto o momento mudou. O impulso vai ser o quanto o momento muda. Eu pegando a força vezes o tempo, eu vou ter o valor do momento. Se eu tenho um valor do momento, no que seria o momento final, né? Eu vou conseguir determinar a velocidade também da bola. São duas maneiras de determinar a velocidade da bola final. Ou que é a velocidade final da bola, que inicial ela estava parada, zero. Agora, o grande lance é o seguinte, eu preciso de um desses caras para determinar a velocidade. Ou da distância, que eu determino via energia, ou do tempo. O tempo que eu estava empurrando a bola para eu determinar a velocidade usando o momento. Lembrando que se eu determinar aqui, eu posso voltar a achar a energia depois, porque eu já vou ter o valor da velocidade, por aí vai. Então, qual é o grande lance essencial para a gente entender o que é uma colisão? Uma colisão é quando eu tenho uma transferência de energia. Note que para empurrar a minha bola, eu empurrei esse cara aqui, ó. Eu tenho todo um espaço de acontecimento. Vai de A até B. Nesse espaço de A até B, eu já tenho o valor de D. Nesse espaço de A até B, eu vou ter o tempo passando. Enquanto o objeto está sendo empurrado de A até B, o tempo vai passando, ok? Esses acontecimentos, eles não são instantâneos. Por isso que levam um certo tempo e tem um certo deslocamento. Agora, existe um acontecimento que a gente chama que a gente pode dizer que ele é instantâneo. Ele é muito rápido. A gente não consegue determinar um D e não consegue determinar um T, porque quando ele acontece muito rápido. É como se eu tivesse um objeto. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Isso aqui foi só a introdução da aula, não é a aula de hoje. É como se eu tivesse um objeto. Ele está parado e, de repente, numa fração de segundo, ele já tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Ele está parado, de repente você pisca, ele já está em movimento. Note que, a princípio, nós aprendemos que é necessário que haja uma força atuando, certo? Para a gente ter essa mudança da velocidade, certo? Essa força atuando, ela precisa de um certo deslocamento ou de um tempo, que também vai resultar num deslocamento. Eles estão presos, né? Enquanto eu desloco, o tempo passa. Enquanto o tempo passa, eu desloco. Então é como se um existe, o outro também existe, certo? Só que o que a gente vai apontar aqui agora é a existência da colisão. Por quê? O que é uma colisão? É quando dois objetos interagem, mas a interação entre eles é muito rápida. Não é uma interação de algo que está parado, vem um objeto, colide e vai empurrando o outro para frente. Não estou falando desse tipo de interação. Esse tipo de interação que um colide e vai empurrando o outro para frente, não é uma colisão, certo? Uma colisão é ele colide e já joga o outro para frente com uma velocidade maior ainda. Vocês entenderam? É uma fração de segundo. E aí, isso é o que vai definir uma colisão. Uma colisão é uma interação que ocorre numa fração de segundo. É uma força que vai ser aplicada, mas ela vai ser tão rápida, mas tão rápida, o tempo que ela vai atuar, que a gente não vai conseguir determinar o trabalho, porque ela vai atuar aqui assim, ó, bateu e já vai embora, ou seja, não vai ter um deslocamento, e não vai conseguir calcular um impulso, porque ela bateu, é uma fração de segundo, desencostaram, desencostaram, e você nem conseguiu marcar o tempo. E aí surge a ideia da colisão. E como é que a gente vai determinar que velocidade o outro objeto vai ter? Embora a gente tenha uma colisão e não consiga determinar o momento usando o impulso ou a energia usando o trabalho, que seria uma coisa viável, a gente pode determinar o momento e a energia de uma maneira usando a
própria conservação. Se a gente sabe qual era o momento antes do problema, antes da colisão, a gente consegue dizer qual é o momento após a colisão. E da mesma maneira para a energia. Só que antes de a gente entrar nessa esfera de como determinar a velocidade de um objeto, qual é a velocidade que aquele objeto vai ter, logo depois da colisão, a gente tem que ter claro o seguinte: existem 3 tipos de colisões. A primeira dela é a colisão elástica. A colisão elástica, ela tem a seguinte propriedade. Vou colocar logo todas aqui. Elástica. Nós vamos ter também a colisão inelástica e inelástica. E vamos ter a colisão parcialmente elástica. Essa aqui é como se fosse uma mistura dessas duas. Parcialmente elástica. Botei o acento no lugar errado. Elástica, aqui. Certo? Então nós temos 3 tipos de colisões. Cada colisão tem a sua peculiaridade, tem aquela característica única dela. Bem, a que dá mais trabalho de calcular todas as contas que pode ser pedida é elástica. A que é mais rápida de calcular, que geralmente você faz em 1 ou 2 linhas, é a inelástica. E a que você pode dar mais ou menos meio de trabalho é a parcialmente elástica. Nós vamos começar com a elástica. Mas essa é que dá mais trabalho, Jackson. Mas essa aqui é aquela mais visual, aquela que você consegue ver mais coisas acontecendo, ok? É o seguinte, o que é uma colisão elástica? A colisão elástica, vou colocar aqui de novo, elástica. É quando 2 objetos, eu tenho o objeto A, eu tenho o objeto B. Eles vão colidir, ok? E depois da colisão, eles vão se mover separado. Eles não vão colidir e vão ficar presos. Por quê? Por exemplo, se eu tiver um bloco de madeira, ok? Eu tenho um bloco de madeira aqui. Digamos que eu tenho um apoio e tenho um bloco de madeira. Aí nesse bloco de madeira, eu vou e jogo uma flecha. Nisso que a flecha sair, disparar e atingir o bloco de madeira, ocorre uma colisão. Eles interagem muito rápido ali. Só que nessa colisão, a flecha ela fica presa ao bloco de madeira. Isso é um exemplo, isso não é um exemplo de colisão elástica. Por quê? Se a flecha fica presa ao bloco de madeira, isso vai contra a ideia da colisão elástica. Na colisão elástica, eu tenho 2 objetos colidindo e jamais eles vão ficar grudados. Seria como se fosse 2 bolinhas de sinuca. Você não imagina jogando uma bolinha de sinuca, acertando uma outra bolinha e elas ficam presas e seguem juntas. Não, elas podem ir até as duas irem para lá, mas uma vai mais rápido e a outra vem logo atrás. Ou colide, uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Isso é uma colisão elástica. Eu vou mudar um pouco a ideia dessa aula, que eu vou só apresentar e depois eu vou discutir cada uma de forma individual. Bem, a colisão inelástica vai ser o seguinte: é aquela da flecha e do bloco de madeira. É quando você tem uma colisão e eles ficam presos de alguma maneira, ok? Essa é uma regra, eles têm que ficar presos. Por quê? Na colisão elástica, como eles não estão presos, cada objeto, depois de colidir, vai ter uma velocidade diferente. Um vai estar mais rápido, outro vai estar mais devagar, cada um vai ter uma velocidade diferente. Agora, na colisão inelástica, como eles ficam presos, pode ser eles engatam de alguma maneira, tem um velcro e eles ficam presos via velcro, ou um gancho, tem uma colisão e eles acabam pegando num gancho e fica preso. Isso é uma colisão inelástica. Na colisão inelástica, após a colisão, eles vão andar juntos. Se eles vão andar juntos, eles vão ter a mesma velocidade, porque eles estão juntos. Se aqui eu tenho o bloco A, bloco B, eles colidiram, aí ficaram presos porque tem uma cola. Então quer dizer agora que a velocidade de A é igual à velocidade de B, eles vão ficar presos depois da colisão. Essa é a inelástica. Agora, a parcialmente elástica, ela vai implicar no seguinte: vai ocorrer uma colisão, certo?
do tipo elástica, no sentido de que eles não vão ficar presos, ok? Porém, as velocidades não vão seguir a regrinha da conservação da energia. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar especialmente da colisão parcialmente elástica. Quando a gente entender definitivamente a colisão elástica e a inelástica, a parcialmente elástica fica fácil de calcular, tá bom? Vou encerrar essa aula aqui. Na próxima, a gente já vai começar falando direto da colisão elástica e apontar todos os pontos importantes quando eu tenho um objeto com a massa muito grande e colide com a massa pequena, quando eu tenho um objeto de massa muito pequena e colide com um objeto de massa grande. Isso tudo vai ser importante na nossa análise, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!